jornada do empreendedor, principalmente no início, enfim, é uma jornada clássica, onde as dificuldades são enormes, né? Muito poucos empreendimentos de tecnologia dão certo, né? Essa é a grande verdade, né? A gente lê nos jornais, acompanha as histórias dos empreendedores e dos empreendimentos de sucesso, mas a minoria acaba vingando, né? E com a Abematec não foi diferente. Eu costumo dizer que nós várias vezes fomos uma empresa ou um empreendimento quase que morta ao nascer, né? Que é um clássico de todo empreendimento de risco, empreendimento de tecnologia. As dificuldades elas vão desde conseguir capital, conseguir dinheiro, que é uma dificuldade clássica. No nosso caso, era uma empresa desde o início de hardware. O nosso negócio começou com o desenvolvimento e a fabricação de mini impressoras para automação de bancos e automação de lojas. Então, você precisa, num negócio de fabricação, você precisa ter dinheiro para poder ter uma pequena fábrica, para poder comprar componentes, para poder, enfim, construir uma área de marketing e vendas. Então, precisa de dinheiro. E eu e meu sócio, nós não tínhamos tanto recurso assim. Tínhamos algum recurso, porque eu e o Volney éramos professores, né, nessa época, o Volney no Cefet, eu na PUC. Então, nós usávamos o nosso salário ali para bancar as primeiras atividades dentro da incubadora da Abematec. Então, a primeira dificuldade enorme é conseguir investidores, né? Não tenha dúvida, desde o início, quando nós entramos na incubadora, que percebemos que o nosso projeto poderia dar certo, a gente já partiu para buscar alguém que pudesse financiar aquele empreendimento. Precisava de dinheiro e a gente não tinha aquele dinheiro inicial, então fomos atrás de investidores anjo, o que na época não existia. Esse termo, investidor anjo, não era comum. Era, né? investidor, né? Não tinha investidor, anjos. sócio capitalista, né? A gente chamava de sócios capitalistas, porque eles não entravam na produção, na gestão da empresa, eles apenas aportavam o capital. Então, eu acho que a primeira grande dificuldade é você conseguir capital. A dificuldade anterior a conseguir capital, porque quando você parte para conseguir capital, isso significa que você já tem um mínimo produto viável, um protótipo, um MVP, enfim. Você já tem alguma ideia concreta do que você vai oferecer para o mercado. Seja um produto, seja um software, seja um serviço. Então, eu acho que o primeiro desafio é você transformar aquela ideia, aquele conceito, numa coisa economicamente viável. Né? Se é um software, você tem que ter lá um software rodando, você tem que ter um primeiro cliente, você tem que fazer testes desse software, comprovar que ele funciona. Se é um hardware, você tem que criar esse protótipo, tentar resolver algum tipo de problema com aquele hardware, vender algumas unidades, enfim. Você precisa ter um embrião de um negócio, você não precisa ter uma empresa já voando, mas você precisa ter o mínimo, uma equipe pequena, uma atividade empresarial já rodando, para daí sim buscar um investidor, né? Então, primeira dificuldade é você conseguir transformar a tua ideia em alguma coisa concreta, em alguma coisa viável. A segunda dificuldade, quase que imediata, é dado esse passo, dado que você entendeu que aquilo é viável, que ali tem uma ideia boa, tem um problema que está sendo solucionado por uma proposta de oferta tua, aí se parte para buscar o dinheiro. Aí a formação da equipe, que é também uma dificuldade grande, né? Em geral, os técnicos, os engenheiros, eles não têm essa habilidade de construir equipes. Eu acho que a habilidade de construir uma boa equipe é um talento e é um fator-chave para o teu sucesso, tá? Na medida em que você tem uma ideia viável e já tem um protótipo, já começou a fazer algumas vendas daquele produto, daquela oferta, você conseguiu um investidor, você tem um time bom, tá? Eu acho que as coisas começam a ficar um pouco fáceis. Mas para você conseguir vencer essas 3 etapas, você vai precisar mover o mundo.
né? A Bematec era um negócio disruptivo na época, Marcel? Ou tinha concorrentes? Como é que você conseguiu o primeiro investimento ali? Conta um pouquinho mais profundo aí pra gente, até das dificuldades, né, de apresentação. Eu acho que você elencou muito bem aí as coisas importantes para ser atrativo para o investidor, né? Mas como é que foi na real ali, né, alguns anos atrás, né? A história da Bematec, ela se repete bastante e tem muito a ver com um termo novo, relativamente recente, que também não existia. Como investidor anjo, não existia esse termo. O termo pivotar também não existia. Hoje é mais comum. Pivotar é você tem uma ideia, você começa a construir aquele empreendimento com base nessa ideia, com base numa solução para determinado problema. Mas, em geral, você não acerta na primeira, né? Você cria com uma equipe, você recebe investimento, você cria o produto, mas esse produto, ele, em geral, só vai ter sucesso depois de algumas revisões daquele conceito, daquele modelo de negócio, daquele modelo de operação, enfim, daquele produto, daquele hardware. Você não vai acertar na primeira. Então, você vai pivotando até chegar naquela solução que, de fato, o mercado gosta e passa a comprar repetidamente e aí viabiliza o teu empreendimento. Então, não diferente de outras empresas, como Microsoft, como HP, como várias outras aí conhecidas, nós começamos com uma tecnologia, com conhecimento, que era uma impressora matricial, tá? Mas o primeiro modelo dessa impressora, ele não vingou. A gente, na realidade, construiu uma impressora para resolver um problema de equipamentos de telex. Só para você saber, Cacau, você é muito jovem, né? Telex, ele é o antecessor do fax, que é o antecessor do e-mail, que é o antecessor do WhatsApp. Então, o que é hoje o WhatsApp era, algum tempo atrás, o e-mail, era, algum tempo atrás, o fax e era, antes, o telex. Você precisava imprimir essas mensagens. Hoje você vê as mensagens na tela do computador e pode imprimir se quiser ou não. Na época, para fazer transações legais, reconhecidas como uma transação legal, você precisava de um equipamento de telex. Então, por exemplo, você ia fazer uma aplicação financeira, você precisava mandar uma mensagem via telex. Aquilo era reconhecido como uma mensagem legal, né, existente. Mandar informações entre órgãos públicos, entre empresas. O telex era muito usado para essa transferência de comandos ou transferência de mensagens de forma oficial, legal, né? Bom, havia alguns fabricantes de telex no Brasil, dois importantes em Curitiba, e eles encomendaram para nós usar o nosso conhecimento do nosso curso de pós-graduação, da nossa dissertação de mestrado, que tinha a ver com impressoras, para a gente desenvolver uma impressora para o telex, né? Então, nós começamos com um patinho feio, né? Porque o telex já era, naquela época, quando eu era jovem, já era um produto que estava deixando de ter um apelo, porque o fax estava chegando, né? E então a gente quase que, como eu falei, quase que fomos um empreendimento morto ao nascer, porque o telex já estava quase em desuso. A gente estava entrando, pegando uma onda que já estava virando uma marolinha, né? Bom, com base nessa tecnologia e nesse conhecimento técnico, isso era uma coisa bacana. Eu e o Volney, né, meu sócio, nós éramos bons tecnicamente. Nós éramos recém-mestrado, tínhamos um título de mestrado, dávamos aula na universidade, na área técnica, então nós tínhamos habilidades técnicas muito boas, tá? Então, usando esse conhecimento, nós percebemos um problema no mercado, que era o uso de grandes impressoras para atividade de automação em lojas, em estacionamentos. Você precisava imprimir um pequeno ticket, como até hoje é. E aí fazia aquela impressora que vai... Exatamente. Nos restaurantes, como é que você recebe a conta? Através de uma tira impressa, certo? Bom, naquela época se usava grandes impressoras largas que ocupavam muito espaço no balcão para imprimir uma tirinha de papel. A gente percebeu isso, viu que lá fora já havia o início do uso de impressoras reduzidas
portáteis que eram específicas para impressão de pequenos recibos, tiras. E aí a gente decidiu fazer a primeira mini impressora para automação do Brasil. Ou seja, nós pegamos a tecnologia que nós conhecíamos de desenvolver uma impressora de 80 ou mais colunas e miniaturizamos ou diminuímos o tamanho, a largura daquela impressora para que fosse uma impressora pequenininha para poder imprimir uma tirinha de papel, como é até hoje. Ou seja, hoje você... Ainda hoje, apesar de nós termos vendido a Bematec ainda é líder no setor de mini impressoras para automação. Então é muito comum, vocês que estão nos ouvindo, se você vai num restaurante, num bar, no supermercado, a chance de você ver uma impressora da Bematec nesse estabelecimento até hoje é grande. Ora, esse produto ele foi criado, ele foi inventado por nós há 30 anos atrás ou até um pouco mais, cerca de 30 anos atrás.